Aleluia. Quão grande, quão grande, quão grande, quão grande, quão grande é o seu Deus. Quão grande é o seu Deus. Meu Deus. Ele é gigante. Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é Senhor sobre todas as coisas. É Rei sobre todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Oh, como é bom servir a este Deus tão maravilhoso. Aleluia. Oh, happy day. Eu acho que o culto de missões devia ter umas 5 horas pelo menos, para podermos falar mais. Vocês gostaram do japonês? É chique, viu? Ainda bem que a minha vai até o pé, para não mostrar a canela. Graças a Deus, mas tá chique, viu? Bom representante. Havaiano, temos aqui japonês, temos aqui sei lá o que mês, tem aqui mexicano, tem tudo. Sabe que Deus é Deus de todas as nações. Temos outro árabe ali, temos o rei da África. Aleluia, é caçador, tem os negócios de leão aí. Muitas nações, queridos. Deus é o Deus de todas as nações. Ele é o Deus de toda a terra, não é só de um lugar. Ele é o nosso Deus, é Deus de todos. Ele criou tudo, tudo é dele. Tudo pertence a ele. Aleluia, você pode sentar, obrigado, amados. Rapaz, eu sabia que iam cantar em várias línguas, mas superaram em muito a minha expectativa. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Agora diga na língua da qual você está vestido. Oxe, você veio vestido aí de africano, tem os africaners, tem os árabes, você não sabe dizer que Deus é bom na sua língua? Eu sei dizer em árabe. Allah Jaid. Deus é bom. Allah Jaid. Deus é bom. Aleluia. Queridos, que alegria. Eu sei que muitos entraram aqui e acharam que entraram no lugar errado. Senhor, o que eu estou fazendo neste lugar? Mas sabe que nós estamos representando nações. Eu sei que para alguns, eu entrei no elevador, eu falei que vá direto ao subsolo. Para no 3º andar, entra uma moça. Ela já olhou e falou assim, meu Deus. Eu falei, calma, não tem nenhuma bomba. É que nós temos um culto de missões e nós queremos representar que todas as nações serão acrescentadas. Nós não estamos com essa roupa para exaltar vamos dizer, a religião daquele país. Eu não estou vestido de árabe para exaltar a religião muçulmana. Aqueles que estão com outras roupas de outras nações não estão para exaltar a religião daquele lugar, mas para mostrar que nós precisamos estar com a nossa mente aberta, para saber que os árabes serão alcançados pelo Senhor Jesus. Aquela nação pertence ao Senhor. São filhos, foram gerados, criados por dele. A África é do Senhor Jesus. Aquelas nações, aquelas, vamos dizer, tribos vão conhecer e vão se render ao Senhor, como muitos já têm se rendido. Amém. Os mexicanos, os peruanos, o Zinato estava disfarçado de boliviano. Ele está com cara de boliviano. As nações, os havaianos, oh aleluia, não vou pedir para dançar hula, amém, não é de Deus, mas sabe que as nações são do Senhor Jesus. Nos mostra também que temos que estar prontos para quando encontrarmos alguém vestido diferente, não nos assustarmos. Porque às vezes vê a pessoa vestida de árabe e diz assim, meu Deus, mas ele foi um árabe cristão. Eu tive um pastor libanês muçulmano que se converteu, é um pastor que prega uma palavra do Senhor forte. Palavra segundo a palavra do Senhor, uma palavra de fé. Mas ele veio da origem muçulmana, ele veio da origem árabe. Mas sabe que ele já chegou o tempo
de todas as nações se renderem ao Senhor. Porque a nossa palavra, a Bíblia nos diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Amém. Então não fica assustado com roupas, com aparências diferentes, porque de vez em quando ficamos. A primeira vez que eu tive num culto de missões, chegou um judeu todo vestido, porque ele ainda vivia no meio do povo judeu, para pregar a palavra do Senhor, e por isso era jurado de morte, ele andava escondido, porque havia sido jurado de morte, porque ele pregava Jesus Cristo no meio do povo do judeu. E quando eu ouvi daquele jeito, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Mas sabe que o Senhor começou a me despertar, não olhe a aparência. A verdadeira circuncisão não é uma circuncisão de fora, não é uma circuncisão de um membro do corpo, não é a circuncisão do tipo de roupa que usa, mas é no coração. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Amém? E os nossos fundadores desse ministério, pastor Bud Wright e a sua esposa Jan Wright, vieram nos ensinar uma palavra para nos tornar livres. E é essa palavra, queridos, que eu recebi para mim, como uma palavra para a minha vida, pregar o evangelho do Senhor, para que aqueles que andam em lugares escuros, que andam em peso, andam em sofrimentos, andam em enganos, possam ser livres para viver uma vida plena, uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida disposta a fazer coisas que não faria normalmente, mas que traz bons resultados. E eu creio que essa palavra tem nos alcançado e vai continuar nos alcançando todos os dias. Aleluia. E você viu, nós demos esse ano um tema para o culto de missões que é obediência. Diga assim, eu sou obediente. Aleluia. Eu sei que alguns falaram mais pela fé, mas sabe que a fé é o que traz à existência o que não existe. Porque nós devemos sim ser obedientes. Algumas gerações, elas se rebelam contra situações ou realidades da geração anterior e muitas vezes vão para um extremo muito perigoso, mas depois precisam voltar ao equilíbrio. Eu lembro da geração das minhas irmãs, era tudo proibido, regime militar, tudo era proibido, e aí veio uma nova geração onde tudo é livre. Mas sabe, a Bíblia nos diz que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Nós devemos voltar para o equilíbrio, nós devemos sim questionar situações, mas não desrespeitar autoridades. Obediência está no centro da vontade do Senhor. Quando o rei Saul estava fazendo o que deu na cabeça dele, porque ele estava ansioso, ele estava apressado, ele não quis esperar o tempo de Deus, ele quis fazer no tempo dele. O próprio profeta Samuel, enviado por Deus, diz assim, você acha que Deus se agrada mais do sacrifício do que da obediência? É certo que Deus se agrada mais da obediência do que qualquer sacrifício. Amém? Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia. Você trouxe Bíblia? Aleluia. Imagina um cirurgião vai para uma sala de cirurgia sem bisturi. Como você acha que vai ser a sua operação? Não, pega uma faca ali na cozinha. Pega um estilete na caixa de ferramenta. Queridos, cada um deve ter um instrumento que lhe é necessário. Para o crente, esse instrumento é a Bíblia. É a palavra do Senhor. Hoje você tem disponível de graça no seu celular, no seu tablet. E, eu não tenho nem para comprar um celular, nem para o cabo. Se você está nessa condição hoje, você vai sair daqui com uma Bíblia. Para ler, não é para guardar no armário. Mas ninguém vai ficar na casa do Senhor sem a Bíblia Sagrada. Então, se você está nessa condição, procura o pastor Antônio aqui. Está disfarçado de quê? Está parecendo um gangster. Aleluia. O que é? Turco. Rapaz, é chique mesmo. Você procura aqui o pastor, o turco. A mão é fechada, só no dinheiro, viu? Mas para o coração é aberto. Amém. Você procura ele que quer ler uma Bíblia e não tem como ter um celular ou uma Bíblia no papel, você vem e você vai ganhar uma. Amém? Mas não deixa de acompanhar a palavra pela sua Bíblia. Amém? Abre no livro de Jonas, capítulo 1 e versículo 1. Jonas, capítulo 1 e versículo 1. Jonas,
capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Você já achou Jonas? Jonas está logo depois de Obadias. Antes de Miqueias. Facilitou muito a sua vida. Se não achou, tem uma solução. Índice. Nossa, como foi uma bênção na minha vida descobrir que existia um índice na minha Bíblia. Diz assim no versículo 1. É melhor que aprenda, mas enquanto não aprenda, vá no índice. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Diga assim, a palavra que veio foi a do Senhor. O Senhor sempre vai enviar a sua palavra. Diga assim, Deus sempre envia a sua palavra. Queridos, nós não devemos andar de qualquer jeito. Nós devemos andar segundo uma instrução de Deus, uma palavra do Senhor. Muitos andam no engano, andam em situações, se colocam em situações complicadas, problemáticas, difíceis, porque não escutam a voz do Senhor. Querem fazer segundo a sua própria vontade. Não é errado você ter a sua vontade. O errado é você não ouvir a vontade do Senhor. Jesus, o próprio Filho de Deus que estava aqui na terra, ele tinha a vontade dele. Quantos acreditam que a vontade de Deus, Jesus no seu corpo, era sofrer, ser moído, ser pregado numa cruz? Não. Ele sabia que tinha uma missão a cumprir e que aquele era o caminho necessário, mas não era gostoso. Mas ele sabia que era melhor obedecer do que não obedecer. Mas sabe que nós podemos nos colocar em situações difíceis na vida por não ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor, ainda que pareça difícil, ainda que pareça complicada, é uma voz que vai nos levar para o caminho certo, o caminho do sucesso e o caminho da bênção. O Senhor diz, eis que coloco diante de ti o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição. E ele ainda dá uma dica, escolhe a vida. Escolhe o caminho da bênção. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, a instrução do Senhor é perfeita, a vontade dele é perfeita e agradável. Ela vai sempre ser a resposta certa, sempre ser a resposta perfeita. E por que tantas vezes não ouvimos a voz do nosso Deus e resolvemos ir por nossos próprios caminhos, achando que sabemos mais do que o Senhor? Não, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo. Diga assim, Deus sabe de tudo. Aleluia. Se puder deixar os do púlpito ligado pelo menos. Eu não sei você, mas nessa roupa aqui eu entendo. Imagina no deserto, como deve ser gostoso. Eu acho que é porque estou tão animado que eu estou muito quente para pregar uma palavra segundo a vontade do Senhor. Amém? Se puder deixar pelo menos os do púlpito, eu agradeço. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande, verso 2, a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O Senhor sempre vai enviar uma palavra para tirar pessoas do erro, para tirar pessoas do engano, para tirar as pessoas de uma situação que o mundo vai colocando. Graças a Deus, porque Deus tem uma palavra e Ele vai enviar alguém. Deus vai enviar alguém. Aleluia. Para trazer uma palavra, como o pastor Bunny recebeu uma palavra do Senhor, diz, vai para o Brasil e prega a minha palavra para libertar o meu povo. Graças a Deus que eu já conhecia o Senhor, mas quando essa palavra chegou na minha vida, ela me limpou de diversos erros, enganos e ensinamentos errados. Para eu poder andar numa liberdade que eu não conhecia, para andar numa fé que eu não vivia, para andar numa convicção que Deus é bom, que eu não sabia que Ele era bom. De vez em quando eu achava que Ele era mau. Mas hoje, por esse ensino, eu sei que Ele é bom. E Ele é bom sempre. Amém. Deus diz, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. 3, Jonas, versículo 3, Jonas se dispôs, diga assim, Jonas se dispôs. Ao que Jonas se dispôs? A fugir.
Jonas, eu estou muito disposto, Senhor, eu ouvi a sua voz e eu não, vou para outro canto. Sabe que a disposição é necessária, mas não é suficiente. Tem muita gente disposta nos dias de hoje, na casa do Senhor, na obra do Senhor, vivendo com Deus, gente animada, gente com força, gente com ânimo. E isso é importante. Mas sabe que mais importante do que ter ânimo é ter um ânimo para a coisa certa. É andar na vontade certa, é seguir o caminho certo. Não adianta estar animado para se afastar do Senhor. Não adianta estar cheio de força para se desviar da vontade do Senhor. O que nós devemos fazer é ouvir a vontade do Senhor e seguir a vontade dele. Verso 3, Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele. Note que o mundo sempre vai cobrar um preço. O mundo sempre vai cobrar um preço. Sabe que para alguém que conhece a vontade do Senhor, até para se desviar tem que gastar? Porque o diabo é sujo. Ele diz, esse negócio de igreja não é nada, venha para cá, venha para a balada. Só paga aqui para entrar, paga aqui as bebidas, paga aqui o cigarro, paga aqui a droga. E tem gente que conhece a vontade do Senhor e está se dispondo e pagando para se afastar do Senhor. Diga assim, misericórdia. Mas não devia ser assim. Não sei se você já conhece a história de Jonas até o fim, mas ele tentou ir para longe do Senhor. Havia um preço, havia um custo para Jonas para obedecer o Senhor. Qual é o preço para salvar uma alma? Qual é o preço para sair de um país, deixar o seu filho pequeno e ir para uma outra nação para pregar a palavra só baseado numa informação do que Deus disse? Qual é o preço que você está disposto a pagar para salvar uma vida? Qual é o preço que você está disposto a pagar para levar a verdade a alguém que está no engano? Qual é o preço? Qual é o tempo que demorou para o pastor Bud chegar aqui para pregar essa palavra e para que crescemos nessa palavra? Porque houve grande resistência. Ele, quando chegou em Campina Grande, iam para a televisão e para rádio, dizer, não vão na igreja desse americano que ele só veio aqui para roubar vocês. Ele enfrentou grande resistência para fazer a vontade do Senhor. Quanto tempo você está disposto a dar a alguém para levar essa pessoa à plena vontade do Senhor? Vou fazer a pergunta diferente. Alguém investiu tempo e uma vida para te alcançar para o Senhor? Alguém se dispôs e pagou um alto preço para que a palavra fosse pregada a mim? O pastor que pregou a salvação para mim era um médico, sua esposa também médica, eles eram os pastores de uma igreja, eles pagavam um alto preço, diante da profissão, diante da comunidade, alto tempo eles investiram para conhecer da vontade e pregar a palavra para que eu fosse salvo. Você já agradeceu a pessoa que lhe pregou a salvação? Por todo o tempo, por toda a dedicação, por todo o preço que pagou para que você fosse alcançado, para que você fosse liberto? Quem já fez isso? Se você ainda não fez, você tem que fazer. Mas eu não conheço mais a pessoa. No mínimo agradeça a Deus. Pai, obrigado, porque você enviou aquela pessoa que pregou a palavra e me livrou da morte eterna, e me livrou do engano, e me livrou da confusão, e me livrou da prostituição, e me livrou da droga, e me livrou da confusão que eu estava. Nós precisamos reconhecer e agradecer a Deus por estas pessoas, e se elas ainda estiverem por perto, diga a ela. Eu até hoje, eu entrei numa empresa americana em 1982, e até hoje, quando eu falo com a pessoa que era a minha chefe, toda vez que eu falo com ela, eu agradeço. Obrigado, porque você
me estendeu a mão, quando eu ainda não tinha nenhum conhecimento, nenhuma experiência. Você foi lá e me puxou. Naturalmente nós podemos fazer isso. Por que não espiritualmente? Reconhecendo pessoas. Porque havia um preço. Há um preço de obediência. Um preço de andar na vontade do Senhor. E Jonas, a princípio, não obedeceu. Agora, e fico imaginando, se pastor Bud tivesse ouvido essa palavra e não tivesse obedecido, talvez eu ainda estivesse, ano após ano, em igrejas evangélicas, fazendo libertação, culto de libertação. Todo ano, na igreja que eu estava, fazia culto de libertação. Mas quando eu ouvi esta palavra que o pastor Bud veio trazer, ele me mostrou na Bíblia que eu já era liberto. Que Cristo me libertou. E que toda a maldição que havia foi levada por ele na cruz, porque maldito é aquele que foi pendurado no madeiro. E que ele fez um único e suficiente sacrifício para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele levou sobre si todas as dores, todos os pecados, toda a pobreza, toda a enfermidade, toda a desgraça na cruz. Por que eu preciso fazer libertação se eu já sou livre? Agora eu preciso renovar a minha mente segundo a palavra do Senhor, para não fazer as mesmas besteiras. Mas não é que existe uma força espiritual me prendendo a errar. Na verdade, depende de uma ação minha, de desejar e conhecer mais do Senhor e andar na vontade dEle. E se ele não tivesse obedecido? Tivesse dito, não, esse negócio do Brasil é complicado, eu vou ficar aqui nos Estados Unidos. Graças a Deus que ele obedeceu. Jonas começou desobedecendo, mas se você conhece a história dele, lá na frente, quando ele se viu à porta da morte, ele decidiu obedecer. Que a nossa decisão de obediência não esteja à porta da morte. Jonas conhecia o Senhor, tanto é que ouviu a voz dele. Não, essa ministração não é para o incrédulo, pode servir para o incrédulo, mas especialmente é para a igreja. Jonas conhecia o Senhor, mas decidiu deliberadamente a não obedecer. Mas depois obedeceu, diga assim, depois obedeceu. E ele foi aonde Deus mandou e libertou o povo. Aleluia. Agora note que tem outro personagem da Bíblia. Antes disso, eu quero que você abra comigo em Jó. Abre comigo lá em Jó 22, verso 21. Nós vamos ver outra pessoa que obedeceu. E graças a Deus que obedeceu desde o princípio. Amém? Jó, capítulo 22 e versículo 21. Eu vou ler na versão Almeida, revista e corrigida. Acompanha na sua versão, que vai te abençoar também. Jó 21, 22. Você que já abriu, dá um glória a Deus. Metade, pelo menos. Aleluia. Jó 21, 22 diz assim: une-te, pois, a Deus. Tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Essa palavra, une-te a Deus, na verdade é uma tradução de uma palavra que quer dizer, conhece Ele intimamente. No inglês é acquaint, ou get acquainted, ou seja, se envolve, conhece, se aproxima, obedece, concorda com ele. Jó, nesse texto de Jó, está dizendo, se aproxima de Deus. Eu quando era menino tinha uma palavra, você é chegado. Essa aqui é meu chegado. Quem já ouviu essa expressão? Ele é meu chegado. Você tem que ser chegado de Deus. Tem que ser próximo, tem que ser unido, tem que ser íntimo do Senhor. Porque quando nos unimos a Ele, quando nós nos aproximamos dEle, nós teremos paz e sobrevirá o bem. Quando nós nos aproximamos de Deus, da obediência à vontade dEle, tudo dá certo.
Você já teve experiência de você buscar mais ao Senhor, buscar com mais intensidade, com mais intimidade, e as coisas começarem a fluir? Ao outro lado, às vezes nos afastamos do Senhor, não estamos muito dispostos, não estamos muito afim, é meio não sei o quê, é meio isso, meio aquilo, e coisas horríveis começam a acontecer. Por quê? Porque nos afastamos da presença ou da proximidade com a plena vontade do Senhor. E a orientação é: aproxima-se, une-te, seja chegado de Deus, e tudo vai funcionar. Aleluia. Mateus 28, verso 18, por favor. Mateus 28, 18. Esse texto de Mateus 28, 18 é chamado da grande comissão. Note que é grande por quê? Porque é enorme, podemos alcançar o mundo inteiro. Diga assim: eu posso ajudar a alcançar o mundo todo. Sabe que o seu vizinho faz parte do mundo todo? O seu colega de trabalho faz parte do mundo todo? Diz assim Mateus 28, 18, eu vou ler na linguagem de hoje. Diz assim: então Jesus chegou perto deles e disse. Quem está dizendo? Jesus. Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando estes seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus disse: eu recebi todo o poder, toda a autoridade. Vão, porque eu vou com vocês. Eu estarei com vocês através do meu Espírito, ou seja, do Espírito de Deus. Quando nós não vamos sem autoridade. Note que Jesus não estava falando só para os apóstolos, ele estava falando para todos os discípulos. Quantos são discípulos do Senhor? Essa palavra é para você. É uma grande responsabilidade pregar a palavra de Deus. Sabe como eu prego? Eu prego com atitudes, eu prego com as minhas ações, eu prego com o que eu escrevo, eu prego com o que eu publico, e eu prego com o que eu prego, ou com o que eu ensino, no púlpito ou fora dele. Não pense que pregar o evangelho é estar só aqui em cima, dando uma boa mensagem. Pregar o evangelho é você viver o evangelho, falar do evangelho, falar das boas novas, falar da glória que é servir a este Deus maravilhoso. É publicar nas suas redes sociais palavras que edifiquem, que levantem e levem a pessoa para mais perto do Senhor. Isso é o evangelho. Não vamos pregar as más velhas, vamos pregar as boas novas, que é o que quer dizer o evangelho. A obedecer à vontade do Senhor. Isso é para todo filho, para todo crente. Amém? Vá comigo lá em Atos 13, por favor. 12, versículo 25. Atos 12, 25, por favor. Atos, deixa eu só conferir, 12, 25. Aleluia. Aleluia. Espera aí. Deixa eu ver se eu errei aqui a anotação.
Ok, perdão, 13, 2. Capítulo 13, versículo 2. Eu anotei aqui porque eu comecei a ler mais para trás. Atos 13, verso 2. Diz assim: certa vez quando eles estavam, estou lendo a linguagem de hoje, certa vez quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, diga assim, o Espírito Santo disse. Lembra que Deus falou com Jonas? Sabe que o Espírito Santo continua falando até os dias de hoje. Não é só no tempo de Jonas, não é só no tempo do livro de Atos, ele continua falando hoje. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, ele está aqui no nosso meio. Ele é aquele que Jesus disse que viria para nos ensinar todas as coisas. E o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. O Espírito Santo diz: separa Barnabé e Saulo. Saulo, nós conhecemos, é o apóstolo Paulo. Separe estes dois para algo que eu estou chamando para fazer. Diga assim: o Espírito Santo fala e chama para fazer coisas. Aleluia. Da mesmo jeito que Jonas, Paulo foi chamado. Ele recebeu uma instrução do Senhor. E poderia, como Jonas, se dispôs a fugir. Mas graças a Deus que ele não fez isso. Amém. Verso 3. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Aleluia. Sabe que quando eu li aquele texto da grande comissão, havia uma missão que Jesus estava dando para todo o seu filho, ou para todas as suas filhas. Ele está dizendo: vá, prega o evangelho. É a mesma missão que o Espírito Santo deu a Paulo. A mesma, de levar a palavra àquele que ainda não conhece. Sabe, diga assim: eu tenho uma missão. Aleluia. Sabe que na Bíblia não tem um texto que diz que Deus chamou missionários? Ele fala do evangelista, do apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, mas ele não chama alguém como um dom ministerial de missionário. Não tem esse chamado, porque missão não é um chamado, é uma obra. Quem deve fazer a obra do Senhor? Todos. Porque quando nós lemos o texto dos chamados ministeriais, a palavra de Deus diz assim: e Deus chamou uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres. Ou seja, nem todos foram chamados para estas coisas. Mas sabe que fazer missão está na grande comissão que Jesus chamou todos. Então eu não preciso chamar um povo exclusivo para ser missionário, porque todos têm uma missão. Alguns terão uma missão em outros lugares. Outros terão a missão no seu lugar. Por isso que uma tradução que eu vi uma vez de um mestre da palavra diz assim: não era ide por todo mundo. Porque às vezes nós lemos Mateus 28, 18 e pensamos assim: eu tenho que largar minha casa, tenho que largar minha família, largar meu cachorro, gato, papagaio, e eu tenho que atravessar o oceano e ir para um outro país pregar o evangelho. Esse mestre da palavra diz assim: a melhor tradução seria indo por todo mundo. Por onde você está indo? Para o trabalho, para a escola, para a academia, para visitar a família. Indo por todo lugar, indo por todo mundo, prega a palavra. Até com a voz. Porque quem não vive e não dá um bom testemunho, não adianta abrir a boca para falar de Deus. Quantas vezes nós já ouvimos a expressão:
E esse aí é crente, é? Meu Deus do céu, se isso é ser crente, nós devemos pregar com a nossa vida e eventualmente com as nossas palavras. Diga assim: eu tenho uma missão de pregar o evangelho a toda criatura. Você crê nisso? E por que não está obedecendo? Ou estamos como Jonas, que se dispõe: eu entendo, essa é uma missão de Deus para a minha vida, mas eu não vou fazer não. Se nós entendermos que Mateus 28:18 é para nós, muitos deveriam estar agindo diferente do que agem hoje. Mas eu quando vou trabalhar, eu dou um bom testemunho, eu prego a palavra, glória a Deus. Não estou dizendo para você largar o seu trabalho. Estou dizendo para você não esquecer de pregar a palavra. Para dar um bom testemunho, para dar o exemplo de vida. E quando for possível, prega a palavra. Prega a palavra. Graças a Deus que Barnabé e Saulo foram obedientes. E eu creio que o evangelho chegou até nós, os gentios, por causa dessa obediência. Abra comigo em Atos 21, verso 10, por favor. God is good. Em alemão. God is good. Gut. Aleluia. Aprenda a falar a palavra de Deus em outra língua. Porque eu digo que vai chegar pessoas até você de outras nações. E você vai poder dar um bom testemunho para ela. Aleluia. Deus é bom. Atos 21:10 diz assim: demorando ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Diga assim, um profeta chamado Ágabo. Era um profeta enviado do Senhor. 11. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Diga assim, foi o Espírito Santo que disse. Amém. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Profeta de Deus, enviado pelo Senhor, deu a palavra orientado pelo Espírito, dizendo: vai amarrar, quando você chegar em Jerusalém, vai amarrar seus pés e os seus braços. E os amigos de Paulo diziam: Paulo, vaza. Vai não. Mas Paulo falou: é verdade, eu vou para outro canto. Foi assim que Paulo agiu? Não. Verso 13. Então ele respondeu: que fazeis chorando, quebrantando-me o coração? Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Note que os mesmos amigos de Paulo estão dizendo: Paulo, acorda, pelo amor de Deus, vai ter desafio, você vai chegar lá, o negócio vai ficar complicado. Aí Paulo diz: não, eu estou pronto, porque eu sou crente. Eu fiz o rema. Eu conheço a palavra, eu conheço a vontade do Senhor, e eu sei que a fé no meu Deus, e o meu Deus não me deixará, nem me desamparará nenhum dia da minha vida. Paulo se firmou naquilo que ele cria. Paulo se firmou numa consciência de quem Deus era na vida dele. E diz: para de tentar me desestimular a fazer a vontade do Senhor. Sabe que vão ter pessoas que vão tentar fazer isso com você? Rapaz, esse negócio de crer é muito complicado. Tem um jeitinho. Agora não, esse negócio não, acho que você não entendeu certo não. Esse negócio de ir na igreja toda semana, e de segunda, quarta, fazer o remo, estudar a palavra, não, isso é muito puxado.
Mas note que aqueles mesmos que tentaram desestimular Paulo, quando Paulo se firmou, eles disseram, tá bom, vou fazer a vontade do Senhor. Mas sabe que começa em você uma convicção de fazer a vontade do Senhor. Porque pessoas vão tentar te tirar da palavra. Eu mesmo, quando fui a primeira vez para a igreja, eu tinha um plano maravilhoso de tirar minha esposa da igreja. Mas ela se firmou na palavra, ela se firmou numa convicção do Senhor, ela se firmou naquilo que cria. E o que aconteceu? Eu me converti. Aleluia. Mesmo que pessoas tentem te tirar do caminho, de te tirar de uma missão que Deus te deu, se você se firmar nela, aqueles que eram contrários vão te seguir. Vão dizer, não é que você estava certo, mas nós precisamos nos firmar, uma convicção pela palavra do Senhor e pelo Espírito Santo, daquilo que você foi chamado. Porque se nós desistirmos, faremos como Jonas, vamos poder correr o risco de ficar à beira da morte. E Deus não quer ninguém à beira da morte, porque Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Agora note que Paulo foi seguindo, e ele foi colocado diante do rei Agripa. Está lá no capítulo 26. Sabe que os reis dessa terra precisam ouvir da palavra do Senhor. Os grandes dessa nação e de outras nações precisam ouvir da palavra do Senhor. E eu creio que tem pessoas daqui que vão falar para os grandes, mas também para os pequenos, seguindo a convicção da sua palavra, da palavra do Senhor na sua vida. Sabe que às vezes para alcançar pessoas de alto nível, você precisa estar neste nível. Por isso Deus está chamando cada dia mais advogados, juízes, empresários, pessoas com influência, com experiência, porque só eles têm acesso a alguns círculos sociais. Mas ao chegar lá, pregue a vontade do Senhor. Paulo estava diante do rei Agripa e estava discursando, e sabe o que o rei disse lá no final? Lá no final do capítulo 26, ele vai dizendo assim, rapaz, eu não vejo por que tem esse povo contra Paulo, porque ele não está fazendo nada de errado. Sabe quem estava acusando Paulo? Os religiosos daquele tempo. Sabe quem está te acusando de fazer a vontade do Senhor, de querer obedecer a Deus? São os religiosos desse tempo. Não, isso é um exagero, para que isso? Os religiosos nunca querem ver alguém se destacando. Nunca querem alguém fervoroso no Senhor, porque os expõe. Que não estão fazendo nada, que estão só tendo aquela fé inoperante. Quando você diz, eu creio e eu vou trazer à existência aquilo que não existe pela fé, os religiosos vão dizer, que exagero, não é bem assim não. Por quê? Porque eles não creem, porque eles não têm ousadia, não têm força, mas foi a ousadia de Paulo que o colocou diante do rei. E o próprio rei diz assim, eu não vejo nele nenhum dolo. Mas os religiosos continuaram atacando Paulo. E lá no final, o rei diz assim, Paulo, você quase me convenceu a ser cristão. Mas Paulo podia ter convencido. Ele pregou a palavra. Eu sei que Paulo planta, outro pode vir regar, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Ah, mas e se eu pregar a palavra e a pessoa não aceitar? E se eu for pregar na periferia, ou se eu for pregar na Avenida Paulista, se eu for pregar dentro do shopping Cidade Jardim, e se eu for pregar dentro da Daslu, dentro da Rolex? E a pessoa não aceitar? Não é problema seu. O seu chamado não é obrigar ninguém a aceitar, é falar do amor de Deus. É ser obediente à voz do Senhor. Deixa Ele fazer a parte dele. Aleluia. Oh, happy day. Depois Paulo ainda continua. Aquele história de Jerusalém foi só o começo.
Depois ele continua, prega um barco, o barco começa a correr risco. Paulo diz, ei, é melhor não ir. Mas o povo, muito sabido, não, vamos assim mesmo. E Paulo diz, eu avisei, mas sabe que ninguém vai se perder. Diga assim, ninguém vai se perder. Sabe por quê ninguém vai se perder? Porque a vontade do Senhor é que todos sejam salvos e cheguem no pleno conhecimento da verdade. Sabe por que ninguém vai se perder? Porque você vai estar junto no barco. Porque se Paulo não estivesse naquele barco, todos tinham morrido. Mas pessoas serão salvos por sua causa. Você se alegra com isso? Que você vai estar em barcos para salvar vidas. Você vai estar em empresas para salvar empresas. Você vai estar no meio de alguns círculos de amigos e famílias para salvar famílias. Aleluia. Diga assim, eu vou estar no barco para salvar pessoas. Aleluia. Deus é bom. Oh, Happy Day. Sabe que igreja sem missão não é igreja. Uma igreja que não tem missionários não entendeu o propósito do Senhor. Mas sabe que também missionário sem igreja também não funciona. Porque ele precisa ter alguém que vai instruí-lo, que vai corrigi-lo, para quem ele vai pregar, para prestar contas. Mas igreja sem missionário não funciona. Missionário sem igreja também não. Nós devemos fazer missões fora ou dentro da nossa região, ou do nosso país. Amém? Abra comigo a Bíblia em Mateus 5,48, por favor. Grupo de música, se quiser já subir. Mateus 5,48. Diz assim. Aliás, leia Mateus 5,48 aí na sua Bíblia. Isso, todos ao mesmo tempo, para fazer meio barulho mesmo. Vamos lá. 3, 2, 1. Não entendi nada, mas se você leu o que está escrito, você entendeu. Você entendeu o que leu? Essa palavra, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, essa palavra perfeita quer dizer completo, sem falta de nada. O apóstolo Mateus estava dizendo, inspirado pelo Senhor, sede perfeito. Não tenha falta de nada, seja completo, porque para Deus não tem falta de nada. Seja como Deus é. Sabe por que isso é possível? Porque você veio de Deus. Você foi gerado por Deus à sua imagem e conforme a sua semelhança. Sede perfeito, seja completo, não tenha falta de nada. Como eu faço isso? Me aproximo de Deus, obedeço a Deus, porque Ele é o meu Pai. Jesus disse assim em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Um outro texto diz que todos aqueles que nele creram, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus? Amém. Ser perfeito. Ser perfeito. Ser perfeito. Note que é possível ser perfeito. Porque o seu Pai é perfeito, porque você foi aperfeiçoado por todo o sacrifício de Cristo. Ser perfeito, diga assim, eu sou perfeito, eu sou completo, eu não tenho falta de nada. Aleluia. Apocalipse 3,20 diz assim, Jesus dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e me convidar para entrar, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Note que essa palavra foi dita a uma igreja, não foi dita a um incrédulo. Graças a Deus pela sua mulher, viu?
E graças a Deus pela minha. Marido, você já deu graças a Deus pela sua mulher hoje? Eu saindo de casa, falei, meu Deus, será que eu estou bem? Não tinha o meu espelho ali. A minha esposa é meu espelho. E é um espelho comentado. Ela olha para mim e diz assim, é um espelho com mensagens. É um espelho falante. Diz, não tá bom. Eu falei, e se eu chegar lá e ela brigar comigo? Sabe por quê? Porque eu não sou completo sem ela. Amém? Como nós não somos completos sem Deus. Nós não somos perfeitos sem Deus. Só podemos ser perfeitos por causa dele em nós. Dele em nós. Só somos perfeitos por causa dele em nossas vidas. Só somos perfeitos por causa dele. Diga assim, eu só sou perfeito por causa de Jesus na minha vida. Você pode ficar em pé. Oh Pai, em Ti nós somos aperfeiçoados. Em Ti nós recebemos perdão dos nossos pecados. Em Ti nós recebemos vida eterna. Em Ti recebemos cura. Em Ti recebemos paz. Em Ti recebemos libertação de toda maldição. Pai, nós Te agradecemos, porque o Senhor nos chamou com uma missão. A missão de pregar a Tua palavra, de receber a Tua palavra e obedecê-la.